Esses dias eu tava vendo um vídeo do Chris Bumstead em um podcast, simplesmente um dos maiores Olímpias, pelo menos Classic Physique, né, da atualidade e talvez da história. Ele foi 6 vezes campeão seguido, né, ele não perdeu uma vez, ele subiu todas as vezes na melhor versão dele, ele ganhou todas as vezes de todo mundo. E isso é, no mínimo, espetacular, né, no mínimo, impressionante. Porém, no podcast perguntam para ele como que era a vida dele depois da aposentadoria, né? Como que ele se sentia depois de ter ganho e ter parado, né? Não precisava mais daquilo, né? Porque afinal de contas ele viveu a vida dele inteira para aquele objetivo, então todos os anos ele estava em preparação e todos os anos ele estava focando em subir no palco para ganhar novamente. E ele fala que ele sempre duvidava dele mesmo e ele só passava a acreditar quando ele ganhava novamente. Então ele chegava no palco, ele não acreditava que ele ganharia, ele pensava que outras pessoas poderiam ser melhores do que ele, e mesmo assim ele ia lá e ganhava de todo mundo, todos os anos, da mesma maneira. E ele fala que depois da aposentadoria, ele acabou tendo uma vida muito comum, uma vida onde ele treina a hora que ele quer, ele treina pesado porque ele gosta de fazer aquilo, ele come o que ele quiser na hora que ele quiser, porém ele tem mais tempo para a família dele. Para quem não sabe, o Chris ele tem uma filha, se eu não me engano, é casado e tudo mais, e ele se aposentou em um momento onde a filha dele estava crescendo e ele percebeu que ele não estava dando conta de buscar o troféu, buscar tudo aquilo todos os anos, subir no palco todos os anos e conciliar em dar a atenção que a família dele precisava. E é nesse ponto que eu gostaria de bater na tecla no vídeo de hoje. Eu gostaria de falar o que necessariamente é vencer e por que a gente corre incessantemente atrás da vitória, sendo que muitas vezes a gente já tem uma grande vitória na nossa vida, a gente já conquistou o que a gente busca, mas simplesmente não conseguimos olhar para ela, ou pelo menos ainda não percebemos essa vitória. Mas antes de dar partida para o vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, deixe seu like, compartilha. Tenho certeza que o vídeo vai ser muito legal e muito produtivo para você. Caso o vídeo não seja, não precisa se inscrever, não tem problema nenhum. Mas, caso contrário, eu tenho certeza que nos próximos vídeos do canal vai te ajudar bastante aí no teu crescimento. Então, bora pro vídeo. E interessante que nesse mesmo vídeo, Chris estava falando sobre essa situação da vida dele e ele cita um momento onde Jim Carrey ganha o segundo Globo de Ouro dele como ator. E o Jim Carrey simplesmente vai no palco e fala que ele vive a vida dele normal, como qualquer pessoa, e aí ele pensa, pô, acabei de ganhar um Globo de Ouro. Será que no próximo ano eu vou correr atrás do mesmo Globo de Ouro? E será que quando eu ganhar esse terceiro, eu vou continuar me sentindo vazio? E lógico que no evento ele é um comediante, então o pessoal começou a rir e tudo mais, né, achou graça no que ele falou, só que tem uma profundidade muito grande nisso. Muitas vezes as pessoas elas correm atrás de muitas coisas, conquistam uma coisa, já vão atrás de outra, e muitas vezes acabam esquecendo de viver aquilo que elas construíram. Né? Elas acabam esquecendo de visualizar todas aquelas conquistas dela. Porque a vitória, no geral, não é uma única coisa. É um conjunto de coisas, são várias coisas. Eu particularmente considero que vencer foi uma palavra muito distorcida ao longo da história, né? Parece que só é vencedor quem chega totalmente no topo, só é vencedor quem tem milhões na conta, só é vencedor quem, sei lá, virou um Olímpia da vida. Mas não. Para mim, vencer é não desistir. Vencer é todo dia você acordar, você não se dar ao luxo de dormir um pouquinho mais, porque você está um pouquinho mais cansado, mas você sabe que você tem que levantar, você sabe que você tem coisa para fazer, e ninguém vai correr atrás dos seus sonhos se você não correr. Vencer para mim é você estar no treino e você não desistir. Você fala, pô, hoje eu tô cansado, mas eu vou treinar, porque foi o que eu falei que eu ia fazer. Você fazer a sua rotina correta todas as semanas, todos os dias, para mim isso é vencer. Eu acredito que a única pessoa que não vence é aquela pessoa que desiste. Agora, o que você vai conquistar com essas pequenas vitórias que você tem ao longo do dia, só o futuro dirá. Lógico que dependendo do que você estiver buscando e do que você estiver almejando, os seus atos vão ser realizados baseado nesse objetivo.
Então pode ser que em algum momento você alcance esse seu objetivo maior. Mas eu acredito que o vencer não é só quando você chega lá, e sim a jornada como um todo. Porque afinal de contas, você lutou todos os dias para alcançar esse objetivo. Então por que não seria uma vitória? E Chris acabou caindo nesse mesmo abismo que eu falei do Jim Carrey, no sentido de ele todos os anos corria atrás do Mr. Olympia, ele fazia porque era automático para ele. Ele ganhou, sim, todas as vezes que ele subiu, porém em um dado momento ele percebeu que ele estava se sentindo vazio mesmo fazendo aquilo que ele amava, que era treinar. Tanto que hoje ele continua treinando muito forte porque ele ama a musculação, ele ama treinar. E ele fala no podcast que ele espera muito que ele não inspire as pessoas a tentarem se tornar atletas profissionais e não inspire as pessoas a tentarem se tornar um Olímpia, mas inspirem elas a puxarem ferro. Porque na cabeça dele, no que ele imagina, ele acredita que a musculação é o importante, não necessariamente tentar se tornar um campeão. E aí ele percebeu que ele teria que deixar isso de lado para ele focar no que era mais importante para ele, que era a filha, que era a mulher, que eram as coisas que ele gostava de fazer, que é treinar realmente, não só para ser um campeão. E aí ele realmente encontrou a verdadeira vitória. Exatamente. O Mr. Olympia 6 vezes seguidos encontrou a vitória máxima na vida dele quando ele se aposentou. E aí nesse ponto que a gente pode discutir o que é uma verdadeira felicidade, o que não é. Logicamente isso é muito subjetivo para cada pessoa, né? Pode ser que uma pessoa tenha muitos bens materiais e a gente olhe para ela e fale, pô, essa pessoa não é feliz porque ela só tem isso, ela só tem bens materiais. Mas às vezes ela passou a vida dela inteira sem ter nada e ela comprando esses bens tornou ela feliz. Então, é possível. Pode ser que outras pessoas morem em casas muito simples, tenham poucas coisas, mas também sejam muito felizes. Aqui o importante é a gente interpretar que não podemos focar só no final, não podemos focar só naquela conquista que a gente está almejando. Nós temos que olhar o processo, temos que olhar tudo o que a vida nos oferece nesse caminho para a vitória máxima que a gente está buscando. Que com certeza durante essa caminhada, durante esse processo, a gente vai se tornar muito mais feliz, muito mais completo e vai entender muito mais quais são as verdadeiras vitórias do dia a dia. E esse é um daqueles vídeos que provavelmente será um vídeo muito curto, porque é um vídeo que eu tô simplesmente fazendo no improviso. Eu tive uma ideia e eu falei, por que não expor essa ideia em um vídeo? Então nem roteirizar, eu roteirizei. Então eu acabo divagando um pouco mais. Porém, eu acho que é um conteúdo muito legal de ser discutido para aquelas pessoas que buscam grandes coisas na vida. E eu, por muito tempo, eu passei a não perceber muito todas aquelas conquistas que eu tenho na minha vida, né? Afinal de contas, eu tenho só 23 anos e eu considero que eu já conquistei muitas coisas que eu queria na minha vida e todas elas veio de esforço próprio, né? Tanto de estudo quanto de trabalho. Então, o meu setup, por exemplo, que era um sonho de criança, hoje eu tenho o setup dos sonhos, literalmente, e eu conquistei totalmente com o meu trabalho. A faculdade que eu tô hoje é totalmente por conta de esforço, de estudo. Então tudo o que eu conquistei até agora foi por conta de que eu todos os dias venci um pouquinho mais até os meus 23 anos. Desde o dia que eu acordei e falei, não, eu quero ser alguém na vida, eu quero conquistar grandes coisas, eu venho vencendo cada dia mais. E não só vitórias grandes, como conquistar o setup, conquistar a faculdade, conquistar um currículo novo. Não, todos os dias eu acordar para mim já é uma vitória, eu fazer o que eu tenho que fazer já é uma vitória. E eu acho importante nós termos essa visão para não entrar no limbo que eu comentei no começo do vídeo, que o Chris entrou, que o Jim Carrey entrou, de estar correndo atrás de muitas coisas que não preenchem a pessoa, que não preenchem aquele pequeno espaço no coração que está faltando, porque ela simplesmente não consegue visualizar o entorno dela e ver todas as coisas maravilhosas que ela tem. Mas como eu falei, foi algo que eu pensei, foi algo que eu tirei da minha cabeça, que eu acho importante a gente falar sobre isso, né? A gente vê muitas pessoas, principalmente adolescentes hoje, se perdendo em desejos ilusórios, né? Pô, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter o celular do ano, eu quero ter o tênis do ano, sabe? Adolescente pegando o salário inteiro e pagando R$1.000 em tênis, sendo que tem muitas outras coisas mais importantes nessa vida que podem te fazer muito mais feliz do que esse tipo de coisa.
E quando você começa a perceber as pequenas vitórias, as pequenas belezas da vida, a gente começa a evoluir muito mais rápido, como ser humano principalmente. Mas então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Novamente, tenho que pedir, senão o canal não cresce. Se inscreve aqui embaixo, caso você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, compartilha e comenta o que você achou sobre isso, o que você acha sobre esse assunto. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!